Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim mostrar para vocês um pouco mais sobre uma categoria de armas que há 70 anos vem aterrorizando as tripulações de carros de combate em todo o planeta. E embora esse armamento também sirva perfeitamente na destruição de construções residenciais e outros tipos de fortificações que sirvam de abrigo numa guerra. O material de hoje vai falar sobre os ATGMs, uma sigla referente a Anti-Tank Guided Missile, ou seja, os mísseis guiados anti-tanque. Existem diferentes tipos de armas que se enquadram nessa categoria, e para o vídeo não ficar longo demais sem necessidade, eu vou falar sobre a origem e evolução desses equipamentos, mostrando alguns dos seus modelos principais e suas características básicas de funcionamento. Eu também vou comentar sobre a sua empregabilidade em batalha depois da chegada definitiva dos drones bomba, que vem se mostrando bastante eficazes nessa tarefa. Então fica comigo até o final porque tem bastante informação interessante a seguir. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem dos ATGMs vem do ano de 1955, quando o exército francês criou uma espécie de foguete que podia ter a sua rota alterada em pleno voo para que interceptasse veículos terrestres dos mais variados tipos. O controle desse foguete era feito de maneira manual, por meio de fios interligados entre o explosivo e uma espécie de joystick. Esse tipo de orientação ficou mundialmente conhecido como Wire Guided System, ou seja, ao pé da letra, um sistema guiado por fios. Surgia ali o primeiro dispositivo totalmente operacional do segmento, nomeado Nord Aviation SS-10, e que tinha um alcance de 1.600 metros. Ele deu origem ao conceito do que chamamos de míssil antitanque, que basicamente é um foguete lançado em terra ou no ar para acertar alvos terrestres, podendo alterar sua rota durante o voo de maneira manual ou, futuramente, automática. É bom ressaltar que esse projeto não foi uma criação 100% genuína dos franceses. Na verdade, eles usaram como base um conceito de um míssil ar-ar, designado como Rustad 344X4, criado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não chegou a entrar em operação, mas nos seus testes comprovou que funcionava, tendo os seus projetos tomados pelas nações vencedoras da guerra e usados como referência na criação de outras armas. Os norte-americanos até tiveram acesso autorizado aos projetos do SS-10, ainda durante o seu desenvolvimento em 1953. Entretanto, eles optaram por tentar desenvolver o seu próprio projeto de ATGM, só que não tiveram sucesso nos primeiros anos. Em 1954, por exemplo, a empresa Aerophysics Development Corporation criou um protótipo chamado XSSM A-23 DART, mas o projeto nunca foi concluído com sucesso, sendo cancelado em 1958, restando aos americanos usarem temporariamente o SS-10 enquanto não concluíam o seu próprio míssil. De 1958 para frente, começaram a surgir vários modelos de ATGM, que podiam ser instalados em veículos, em pequenos tripés posicionados próximos ao solo, ou também em aeronaves. Nessa corrida para desenvolver esse novo tipo de armamento antitanque, os britânicos, alemães ocidentais e soviéticos também vinham apresentando progressos expressivos, lançando respectivamente seus ATGMs Vickers Vigilant, Oerlikon Cobra e KBM-9M14 Malyutka. Historicamente falando, até a metade da década de 1960, os ATGMs controlados manualmente por fios foram classificados como de primeira geração. O seu método de controle e orientação é conhecido como MCLOS, uma sigla referente a Manual Command to Line of Sight. Aqui, o operador precisa adquirir o alvo, mantê-lo na mira e controlar a trajetória do míssil até o impacto de maneira totalmente manual. Ou seja, a eficiência do armamento contava diretamente com a boa habilidade do atirador. Por padrão, os ATGMs usam ogivas do tipo HIT ou HASH, e eu vou explicar rapidamente o que significa cada uma delas. As ogivas do tipo HIT, que significam High Explosive Anti-Tank, têm o princípio da carga moldada, mundialmente mais conhecidas como Shaped Charge. Elas têm como principal característica na sua construção o fato da sua explosão acontecer numa espécie de jato concentrado em altíssima temperatura, capaz de perfurar a blindagem dos carros de combate e destruir tudo no seu interior, incluindo os tripulantes, claro. Já as ogivas HASH, uma sigla referente a High Explosive Squash Head, são uma espécie de explosivo plástico que, ao impactarem contra o alvo, se espalha em formato de disco, explodindo em seguida. O curioso nessa explosão é que ela não necessariamente gera um buraco na fuselagem do blindado, mas sim uma onda de choque tão grande que gera uma fragmentação de altíssima velocidade na parte interna do carro de combate, também destruindo tudo no seu interior.
Aqui no canal existe um outro vídeo meu falando mais detalhadamente sobre essas ogivas e várias outras, e para quem tiver interessado em saber mais, o link vai ficar aqui no comentário fixado, ok? Por enquanto, vamos seguir com o nosso assunto principal. Na segunda metade da década de 1960, a tecnologia vinha aumentando de forma veloz em relação à construção e operação dos ATGMs, que tiveram alguns processos importantes alcançados nesse campo. O primeiro deles aconteceu em 1964, com a criação de um novo sistema de controle e orientação do míssil denominado SACLOS, uma sigla referente a Semi-Automatic Command Line of Sight. Agora, o operador não precisaria mais controlar a rota do ATGM até o alvo. Ele só tinha que se preocupar em manter a mira fixada no objetivo e ir acompanhando-o conforme a movimentação dele. O míssil passou a ter sistemas eletrônicos interligados às aletas estabilizadoras, capazes de alterar automaticamente a sua trajetória conforme o operador movesse a mira. A conexão entre o míssil e o lançador podia ser feita ainda com fios, ou então, dependendo do modelo da arma, por meio de ondas de rádio ou sensores infravermelhos. Os ATGMs dessa época passaram a ser classificados como de segunda geração, sendo inicialmente empregados em veículos e lançadores com tripé. Os principais exemplares portáteis da época eram os lançadores BGM-71 TOW dos Estados Unidos, 9K-111 Fagot da União Soviética e o franco-germânico Milan. Em todo caso, desde 1966, os militares americanos resolveram aprimorar os seus lançadores de foguetes que eram operados por um homem apenas. Dessa vez, eles queriam adicionar a esse tipo de armamento a alta capacidade de controle e destruição de um míssil ATGM. Para isso, eles acionaram a empresa americana de defesa McDonnell Douglas e essa começou a desenvolver um protótipo chamado FGM-77. Depois de muitos testes e reconfigurações, ele entrou em serviço em 1975 com o nome de M47 Dragon. Esse foi o primeiro lançador disparado pelo ombro que tinha mísseis guiados, abrindo o caminho para a criação de outros modelos, inclusive de outros países, nos anos seguintes. No início da década de 1970, a tecnologia relacionada aos ATGMs havia dado mais um salto, com a criação dos modelos de terceira geração. O sistema de atualização do posicionamento e mira do alvo também se tornou automatizado, ou seja, cabia ao operador do ATGM somente travar a mira no alvo antes do lançamento do míssil e depois que ele iniciava o seu voo não era preciso fazer mais nada. Com isso, o operador nem precisava esperar pelo impacto até trocar sua posição, o tornando menos vulnerável a contra-ataques no campo de batalha. Essa tecnologia já existia nos mísseis AR-AR desde meados da década de 1950, sendo conhecida como Fire and Forget, que significa atire e esqueça. Resumidamente falando, ela funciona da seguinte maneira: quando o operador tem um contato visual do alvo, ele mira diretamente nele e faz o travamento do mesmo, informando eletronicamente ao sistema da arma que é aquele objetivo que precisa ser acertado, independente do quanto ele se desloque. Esse travamento do alvo é feito por meio de ondas de radar ou infravermelhas. Com a informação do alvo registrada, o míssil é disparado, indo de maneira autônoma até o seu objetivo. A essa altura, já havia ocorrido uma verdadeira explosão de variedades no que diz respeito a mísseis antiveículos, sendo que os dois países que conseguiram sair na frente com os ATGMs de terceira geração foram os Estados Unidos, que em 1972 estrearam um míssil ar-terra modelo Raytheon AGM-65 Maverick, e Israel, que em 1981 colocou em ação um lançador terrestre modelo Rafael Advanced Defense Systems Spike, que também podia ser montado em veículos, helicópteros ou embarcações. E caso vocês estejam se perguntando, sim, o famoso lançador terrestre norte-americano modelo FGM-148 Javelin é um lançador ATGM de terceira geração, que entrou em serviço em 1996 e já tem vídeo aqui no canal. Ao longo dos anos, algumas melhorias foram feitas no sistema Fire and Forget, como por exemplo a capacidade de atualização da rota do míssil, ou até mesmo a troca do alvo em questão, caso algum outro inimigo mais, entre aspas, valioso surja durante o voo do ATGM. Chegando em 1998, mais um salto foi dado na tecnologia dos mísseis, gerando os modelos de quarta geração. Inicialmente, essa tecnologia foi inserida somente nos mísseis AR-AR. Agora, o operador não precisava nem mais travar o alvo antes de fazer o lançamento. A única preocupação era detectar se o alvo era inimigo ou não e disparar o míssil. No próprio míssil havia um sistema eletrônico integrado que, por meio de uma combinação de sinais de radar com câmeras termais e sensores eletroóticos, em pleno voo detectava o alvo, o travava e iniciava a perseguição ou interceptação da sua rota.
ainda havia a capacidade dele acertar alvos não aquecidos, como construções de alvenaria em geral, estações de radar e etc. Mas esse tipo de aquisição de alvo precisava ser feita manualmente durante o voo. Mundialmente falando, esses mísseis são conhecidos como Active Radar Homing, cuja sigla é ARH. O mais interessante nesses mísseis é que as ondas de radar só são detectadas pelo inimigo quando o impacto está prestes a acontecer. Ou seja, não há tempo hábil para fazer alguma manobra evasiva ou usar qualquer contramedida. É claro que por ter uma tecnologia tão avançada, o custo de produção desses mísseis é altíssimo, mas a chance de sucesso no acerto passa dos 90%, trazendo um resultado compensador no combate. Por incrível que pareça, levou 14 anos para que conseguissem transformar efetivamente os mísseis de quarta geração em ATGMs. Mas em 2012, duas potências militares, Índia e Israel, foram as primeiras a apresentar seus novos armamentos. A Índia trouxe o míssil Helena, que podia ser lançado de helicópteros, veículos terrestres ou tripés, tendo um alcance de 7 km. Já Israel apresentou uma evolução do lançador Spike, nomeado Spike LR, referente a long range, com alcance efetivo de 4 km. Outra capacidade interessante dos mísseis de quarta geração é a chamada NLOS, uma sigla referente a Non-Line of Sight. Ela faz com que não seja necessário haver contato visual direto com o alvo antes do lançamento. Afinal, depois que o míssil é disparado, as câmeras ou sensores presentes na sua ponta vão atualizando o voo até o momento do impacto. Sendo assim, o operador pode disparar o míssil por trás de barreiras visuais, facilitando a sua proteção em relação a contra-ataques. Nos dias atuais, modelos mais modernos de ATGMs de quarta geração já conseguem atingir alvos a até 20 km de distância. Quando toda a evolução possível nessa categoria de armas parecia ter sido alcançada, em 2015 os franceses voltaram a mostrar sua eficiência na criação de ATGMs, apresentando seu míssil de quinta geração disparado no lançador Acheron Moyenne Porté, mais conhecido como Acheron MP. Um dos objetivos na criação dessa arma foi o de disputar ou até mesmo tomar a liderança das vendas do lançador americano FGM-148 Javelin, que para evitar isso vinha e vem passando por processos constantes de evolução desde a sua criação na década de 1990. Até hoje existem muitas informações secretas sobre os detalhes tecnológicos empregados no Acheron, mas sabe-se que além de todas as capacidades encontradas nos mísseis de quarta geração, ele tem um sistema de detecção e perseguição aprimorado, tanto para alvos quentes como frios. O propelente do seu motor de voo não gera fumaça visível, existe nele um sistema de anulação de contramedidas relacionada a ondas de interferência, e inclusive existem especulações que não só no Acheron, como nos modelos mais recentes do Spike, foram inseridos sistemas com inteligência artificial que definem o melhor ponto de impacto no alvo em questão, depois que o seu modelo e posicionamento são identificados numa fração de segundos. Ainda são poucos os ATGMs conhecidos de quinta geração, com muitas atualizações e upgrades acontecendo em modelos anteriores de forma secreta ou com quase nenhuma informação pública. Um ponto que vale a pena a gente comentar é que nos últimos anos, a inteligência artificial vem se aprimorando com uma velocidade assombrosa, e militarmente falando, seria natural que uma hora ou outra esse recurso acabasse sendo incluso nos mísseis antitanque e antiaéreos. Essa parte específica relacionada à identificação do melhor ponto de impacto de um determinado alvo é um fator muito interessante, aumentando significativamente a letalidade desses explosivos contra os carros de combate. Acontece que com a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022, houve uma popularização gigantesca dos chamados drones-bomba, que mesmo sendo feitos de maneira artesanal, desde o início vêm se mostrando incrivelmente eficazes contra veículos, construções e infantarias, sendo o maior temor entre os combatentes dos dois lados. Ainda que não haja o uso de inteligência artificial no controle desses drones-bomba, pelo menos até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, a habilidade dos pilotos que operam esses equipamentos mostraram ao mundo o quão perigosas essas pequenas aeronaves podem ser. E de certa forma, esses operadores também conseguem analisar sobre o melhor ponto de impacto antes dele efetivamente acontecer. Então, embora os drones e ATGMs sejam armas usadas de uma forma geral com o mesmo objetivo de destruição, visivelmente existem diferenças operacionais entre esses equipamentos, que muito provavelmente vão fazer com que eles atuem lado a lado no fronte, sem que um substitua completamente o outro, pelo seguinte: enquanto os ATGMs são dispositivos extremamente caros e trabalhosos de se produzir, os drones-bomba seguem um caminho oposto, sendo baratos e muito simples de serem construídos.
Por outro lado, os ATGMs têm a seu favor o fator velocidade de impacto e dimensão da explosão gerada, enquanto os drones têm uma manobrabilidade e uma furtividade mais interessantes, uma vez que dentro dos carros de combate fica bem mais difícil detectar essas ameaças. Drones dependem estritamente da habilidade do seu piloto para performarem bem em combate, enquanto os ATGMs têm uma eficácia constante no seu funcionamento. Isso inclui não hesitar e raramente se confundir na execução de comandos. Drones e ATGMs são suscetíveis a contramedidas como ondas de interferência, nuvens de fumaça e artilharias antiaéreas. Entretanto, os drones podem, por exemplo, recuar e aguardar as ameaças terminarem, ou ainda tomar rotas alternativas para atingir o seu alvo por outro caminho. Sendo assim, meus amigos, como o desenvolvimento dos ATGMs já foi longe demais para ser abandonado totalmente, e a evolução dos pequenos drones improvisados de combate está só começando, muito provavelmente esses dois tipos de armas vão continuar simultaneamente aterrorizando as tripulações dos veículos terrestres por muitos e muitos anos, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!